Som. 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 And also here. Here, som. And also here, som. Som. And som. Som. Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Começou o Sharjah Masters 2025, Faustino Ouro vai enfrentar ali um monte de grande mestre, já começa na primeira rodada contra o grande mestre Vahapsanal, então é uma possibilidade aqui para Faustino, de repente até mesmo fazer uma norma para grande mestre, ele que tem 11 anos de idade, o Messi do xadrez, será galera? Não sabemos, mas é uma possibilidade, a gente vai ver essa primeira rodada então, como é que o Faustino inaugura esse torneio e jogando de pretas, né? Uma coisa é garantida para o Faustino, vai ser uma grande experiência e muita luta, né? Muita luta aqui nesse torneio. Vamos torcer para ele. Uma curiosidade que está me chamando a atenção. Esse torneio é o torneio da carreira do Hans Niemann, né? O Hans Niemann joga todo ano Sharjah Masters. Você pode esperar lá, tá de carteirinha Hans Niemann, né? É um torneio que faz parte da carreira dele. Não tá jogando esse ano, chamou bastante atenção. Parece que agora ele vai focar ali nos formatos de match, né? Então ele paga lá e joga contra o Guiri, igual ele fez 10 partidas e assim ele vai tentando farmar rating, né? Eu acho que ele chegou num ponto que estrategicamente já não vale mais a pena jogar esses torneios, né, abertos e muito fortes, né? Porque ele corre o risco de cair do rating dele de 2.700 e pouco que ele tá lá, top 20 mundial. E de repente ele corre o risco de cair, ele prefere focar agora em manter ou, né, subir sem correr tantos riscos. Talvez, é uma estratégia que muitos jogadores fazem, né? Você não vê o Carlsen jogando o torneio Sharjah Masters, por exemplo. Você não vai ver os jogadores de elite jogando esse torneio. Eu acho que o Hans Niemann está seguindo a mesma estratégia. Vahapsanal, meus amigos, tem as peças brancas e abre a partida com cavalo em F3, abertura hatch. Faust joga com cavalo em F6, B3 e agora então C5. Já temos uma abertura bem diferente aqui no tabuleiro. O bispo domina aqui a diagonal de casas escuras e o Faust segue com o desenvolvimento do cavalo. E3 foi jogado, G6 vai lutar pelas casas escuras, bispo vem para E2, bispo G7, todo mundo aproveita para proteger o rei. E aqui D3, uma abertura bem conservadora, por enquanto aqui do Sanal. A B6 foi jogado pelo Faust, um lance excelente que além de proteger o peão de C5 que estava solto, dá mobilidade para o bispo. Cavalo de bem D2, bispo B7, C4, aqui vai para uma estruturinha do tipo Carlsen que tem jogado isso, a mini bacia, né? Ele joga aquela mini bacia central, né? O Ralph tem esse nome, essa estrutura? Agora tem, né? A mini baciazinha central. Então vamos ver como é que segue aqui o jogo. D5 foi jogado pelo Faust e aqui A3, controla um pouquinho mais a ala da dama. Dama vem para D6, o Faust finaliza o desenvolvimento das peças, conecta as torres, peão toma, dama toma, colocando uma bateria nas casas claras, e aqui o cavalo vem para a casa de C4. Fica num bom posto. Torre de F em D8 pesa para cima do peão atrasado, pesa para cima da casa de D4, porque as brancas querem avançar esse peão, e agora o que as pretas têm que fazer é tentar impedir. Dama C2 foi jogado, torre de A vem para a coluna C, já coloca, né, na mesma coluna aqui da dama, incomoda bastante, torre de A em C1 foi jogado, e a dama volta para a casa de D7 e sai do meio do tabuleiro. Torre vem para a coluna D, preparando para avançar o peão. Cavalo D5 foi jogado pelo Faust, os bispos agora se encaram. O lance H3 foi jogado, controla um pouco mais aqui a ala do rei. Dama sai aqui da mira da torre. E aqui o cavalo de C pula para a casa de E5. Temos trocas. Cavalo toma e o Faust joga o lance cavalo aqui em F6. Fica com uma posição bem harmônica, né? A gente vê uma estrutura de peões bem forte, bem coesa, um bispo com forte atividade e uma estrutura segura, com as torres bem posicionadas e a dama também pronta para jogar assim que esse cavalo sair daqui.
Dama B1 foi jogado, segue na mesma razão, Vahapsanal, partida bem equilibrada. Bispo D5 ataca o peão. Cavalo C4 volta e faz o bloqueio, e a dama agora ganha a possibilidade de vir para a casa de C6, e bispo em F1 foi jogado. Aqui os jogadores esperando a hora certa, Faust com pressão em G2, o bispo faz a proteção, cavalo manobra para a casa de D7, os bispos mais uma vez se encaram, e agora saem do tabuleiro. Bispo toma, rei toma, e aqui B4 tenta abrir a coluna C. Faust toma seus devidos cuidados, domina as casas escuras, e aqui temos o lance cavalo D2, saindo da frente da torre, pressão na ala da dama. Bispo em A8, deixa o bispo em segurança, super segura a posição. E aqui temos o lance dama B3, buscando as casas claras. Bispo C6, controla a casa de A4, não dá para jogar com a dama, não dá para começar essa pressão. Torre C2 prepara para dobrar. Peão por B4 foi jogado, peão retoma, e aqui o lance bispo D5 jogado pelo Faust, não deixando o Vahapsanal começar a gostar da partida não. Esse lance evita imediatamente que se dobrem as torres, a dama está atacada, a dama tem que ficar protegendo a torre que também está atacada, e por isso dama B1 foi jogado, mantendo a proteção da torre e não capturando o bispo que ia perder material. Faust joga com E5, luta pelo controle central, a torre finalmente dobra e aqui o Faust troca as torres e segue com o lance dama D6, pressionando o peão, centralizando a dama. Dama B2 foi jogado e aqui A5, uma maioria de 2 contra 1 sendo ativada com a criação de um peão passado, meus amigos. Será esse peão passado uma fortaleza para Faustino Ouro ou será um peão fraco que vai ser atacado por todo mundo? Se trata de uma questão que não tem resposta simples. Peão toma foi jogado, peão toma, dama B5 ataca o peão. Torre em A8 dá suporte para o peão disparar e cavalo C4 para arriba de Faustino, que segue com o melhor lance da posição, o bonito lance, porque aqui a gente é tendente a capturar o cavalo, essa é a tendência. Você vê esse cavalo atacando aqui o peão, você já troca um pouquinho de peça e segue o jogo, né? Mas o Faust vai para a seguinte ideia, meus amigos. Dama C6, como eu gosto de ver as partidas do Faustino Ouro. O moleque é bom demais, ele joga com classe, ele joga com estilo, né? Ele joga com precisão, ele me lembra muito um Bob Fischer com um pouco mais evoluído, assim, no sentido de mais conservador. É um Bob Fischer mais conservador, vamos dizer assim. Caraca, que doideira, meu moleque é bom. É muito legal assistir o Faust. É diferente. A partida segue com dama B2. Por que não capturar e jogar cavalo aqui por peão? Parece que ganha material. Afinal de contas, você toma o cavalo, tá caindo o bispo. Porque aqui o Faust teria bispo A4, meus amigos. E a torre não tem a casa de C5. E o cavalo tá protegido. E a torre vai capturar o cavalo protegendo o bispo, né? Então, excelente sequência aqui do Faust. Por isso dama C6 exclama, mas o tempo do Faust já tá caindo, ele precisa jogar mais 5 lances para ganhar mais tempo no relógio. Dama B2 foi jogado, dama em F6 com velocidade protege aqui o peão que já tá atacado 2 vezes, cara, que loucura. Dama em A3 coloca pressão no peão. Temos agora o lance A4, colocando o peão em segurança. Cavalo pula para casa de D6, garantido pela proteção da dama. Dama em E6 faz aqui a bateria nas casas claras, mantém o contato com o cavalo. E aqui torre C7 atacando as peças do Faust. Tá caindo o tempo, o Faustino precisa fazer mais 2 lances. Torre D8 foi jogado. Tirando o proveito da sobrecarga da dama, que não pode capturar o peão agora, porque ela está protegendo o cavalo. Esse peão está sobrevivendo de uma maneira milagrosa. Bispo em E2 foi jogado pelo Vahapsanal. Faust joga o lance H5. Torre A7 pressiona o peão e finalmente o lance bispo C6 faz aqui o lance 40. Faustino Ouro protege o seu peão. Protege o seu cavalo. E bispo D1 foi jogado. São 3 ataques para cima do peão. Apenas uma defesa. E agora, Faust? Faust poderia seguir com o lance dama D5, ameaçando o checkmate. Vai para uma continuação bem difícil ainda, né? Poderia ter sido jogado esse lance. Tem bispo F3, né? Defendendo, dama B3. Poderia ser uma maneira aí de desviar um pouco a atenção para cima do peão. Mas o Faust acaba jogando o lance rei G8, que não é muito bom. Acaba errando aqui o Faustino Ouro no lance 41. A torre C7 foi jogada e dama D5. Perdão.
Aqui não há acréscimo, né? Aqui não tem acréscimo nesse torneio. Então o Faust tá tendo que jogar no acréscimo por lance. 30 segundos de acréscimo por lance. Já tá no apuro. Não tem ganhar mais meia hora no lance 40 aqui, né? Então por isso que o Faust jogou lá o rei G8 e tá tentando se virar aqui, né? E o que a gente vai ver agora, meus amigos, é o Faust tentando segurar uma posição muito comprometida contra um grande mestre experiente. Uau! Se preparem. E4 protege o checkmate, ataca a dama, o bispo tá atacado. E agora, como é que faz? Dama em A5 foi encontrado esse recurso, porque agora perdeu o bispo, né? Não tem dama aqui, não tem dama aqui, não tem dama aqui, o cavalo toma, perdeu o bispo. Faust encontra esse recurso no limite. Dama em A5, cai o bispo aqui em C6, mas agora dama em E1 com cheque vai para cima do bispo. Rei H2 foi jogado, Faust recupera o material, mas a posição tá ruim. Porque agora o Vahapsanal vem com um lance brilhante, meus amigos. Uau! Cavalo por F7 foi jogado. Que lance do Vahap. Aqui você tem que capturar essa peça. O ataque está muito forte. E agora dama D6 para cima do rei do Faust. Não é possível que o Faustino vai sobreviver. Com o tempo caindo e uma bateria, peças pesadas para cima do rei. Vamos ver. Aqui só tem um lance. Dama B3, único lance da posição. Protege pelo menos aqui algumas casas em torno do rei. Dama por G6 com cheque, a posição é desesperadora. Rei aqui em E7, a casa de E6 está bem garantida. Dama G5 com cheque, rei vem para casa de 8, torre G6. A posição é assustadora. Faust só tem um lance e com o tempo caindo ele encontra esse lance defensivo, dama F7, torre G8 com cheque, cavalo cobre agora em F8. Cai o peão de E5 com cheque, a dama cobre em E7. Cai o peão de H5 com cheque, a dama cobre em F7. Aqui o Faust tem que tentar apenas sobreviver. Tá atacando, tá fazendo contato aqui na torre. Se a dama sair dessa diagonal, por enquanto a dama tá cravada, mas existe esse contato. E o Faust tem uma esperança, o peão passado. E tem um cavalo a mais, mas por 4 peões. Né? O Vahapsanal fez a varredura aqui dos peões no tabuleiro. Dama em E5 com cheque, dama cobre. Dama B5 com cheque, a dama defende o peão. E aqui dama em A5, meus amigos, mantendo o controle do avanço do peão. E o rei está exposto. Dama D6 com cheque, torre G3. E aqui A3 dispara um pouquinho o peão, é a esperança do Faust. Vahap segue com o lance E5, atacando a dama. E não foi o melhor lance, segundo as máquinas teria que jogar dama em H5 aqui. Vai para uma variante bem difícil, né? Não é simples ganhar essa posição. Mas os computadores dizem que, aliás, D4 aqui seria talvez a melhor possibilidade aqui para as brancas. Ainda assim com uma posição bem confusa e difícil. No entanto, o E5 diretamente foi jogado e agora dama D5 propõe trocas. Temos o lance dama em A4 com cheque. E aqui, notem que capturar o peão aqui tá também deixando cair o peão central. Por isso, dama em A4 com cheque foi jogado, rei, torre D7, F4 protege o peão central, tá tudo protegido. E o Faust segue com A2, meus amigos. Que resiliência desse menino argentino. Torre F3, prepara o ataque. Cavalo vem para casa de E6, torre vem para casa de F2, o peão tá condenado. O peão de A vai cair, não é possível. Dama por D3 segue sobrevivendo. Faust, esse peão que tanto lutou, cai. O Faust já não tem mais nenhum peão. Contra 4 do Vahapsanal, meus amigos. Com o tempo continua caindo. Dama e D5 propõe trocas. E aqui trocar ainda pode levar para um final talvez vantajoso para as brancas. O Vahapsanal prefere manter a dama no jogo, afinal de contas o rei está exposto. Dama C2, rei F8 foi jogado, dama G6, cara. Torre G7 ataca a dama, dama em F6 com cheque, o rei escapa para G8. E torre B2, a posição é desesperadora. Faust segue com o lance cavalo em F8, se encoruja todo. Dama em F5 foi jogado, torre G6. Temos agora o lance dama C2 e o Faust segue com dama aqui em D4, pressiona os peões. Dama C1 faz a proteção dos peões, dama em E4 mantém a dama centralizada, mantém a torre na proteção aqui de G2 e a dama na proteção de F4. Vai sobrevivendo Faust. Dama D2 foi jogado, o cavalo vem para casa de E6, controla a vinda da dama. E também a diagonal de casas claras, que defesa, meus amigos. Torre B4, notem que aqui só tinha um lance bom.
o lance rei H8. Esse lance aqui acaba sendo um erro do Faust, mas castigar não é tão simples. Torre B4 é o único lance que castiga encontrado. Temos agora o lance dama em F5 e aqui G4 exclama. Faust está sendo esmagado, tá vindo garfo agora aqui com garfo de peão. O peão tá super protegido. Cara, Faust tem que jogar dama em F8 e vem o garfo F5. Bum, meus amigos. E nessa posição, Faustino Ouro, 11 anos de idade, argentino, o Messi do xadrez, enfrentando um grande mestre experiente. Segue o jogo. Cavalo G5 foi jogado pelo argentino, ameaçando o cavalinho F3 para ganhar a dama. Reação do argentino. Dama D5 com cheque. O rei escapa para casa de H8, talvez melhor nessa posição tivesse sido o lance torre B3. Ó, difícil de achar, né? Esse aqui é o melhor lance. Mantendo o controle aqui de F3, mantendo a torre atacada e seguindo com o esmagamento de peões. Mas Vahapsanal também já não tem mais tempo no relógio. Segue com dama D5, cheque, acaba ajudando o Faust, que protege agora aqui o rei. E continua não podendo tomar a torre por conta do perpétuo. Dama em F2, seguido de dama em F1. Cheque para sempre, cheque até amanhã. E empate aqui para o Faust, mesmo numa posição com muito material a menos e um rei exposto quase levando mate. Por isso a partida segue com torre A4. E agora o Faustino segue com o lance torre G8. Mantém a torre em segurança, a posição ainda é difícil. Torre em A6 indo para cima do rei. Dama B4, poucos lances existem na posição e esse lance visa um contra-jogo, cheque perpétuo, ataque para cima do rei, torre H6 com cheque, não é possível, cavalo H7, o único lance da posição, a torre volta para casa de A6 e agora o Faust vai para cima do rei. Dama B2, dama C3, é cheque, dama dá muito cheque, dama dá cheque até amanhã e nessa posição o Faust decide capturar um dos peões, os outros peões já estão enfraquecidos, o cavalo é um belo defensor do rei, esse rei está bem protegido, a dama não tem acesso por conta dos próprios peões, torre em A8 foi jogado, são 2 ataques, a ameaça de checkmate. Faust segue capturando o peão com cheque, mais um cheque, outro cheque é hoje, é cheque amanhã. E nessa posição, meus amigos, o Vahapsanal fica com receio de começar a disparar o rei demais pelo tabuleiro, porque agora esse rei também está exposto. E esses peões estão frágeis, e por isso aqui ambos decidem continuar com um empate, meus amigos. Que luta de Faustino Ouro. Ele sentiu a pressão, que é jogar, né, o presencial com o Grande Mestre. Não é a primeira vez, ele já tem experiência, inclusive positiva, né, contra Grande Mestre, vitória e tudo. Mas é sempre uma pressão enorme jogar de pretas, começar o torneio, né? Vencer o nervosismo do começo de um torneio, principalmente para um menino de 11 anos de idade. E fez essa belíssima partida mostrando a resiliência de um campeão, hein? Isso aqui é digno de campeão. Conseguiu uma resiliência como essa. Ainda bem que minha voz acabou só agora, no fim do vídeo, né? Rafa Reptiliano, que isso, cara? Agora vamos dar uma... Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, Voice Shift flagrado. Meus amigos, 93,3% de precisão para Faust, 92,9% para o Vahapsanal. Com um lance brilhante, né? O lance cavalo por F7. Que partida, meus amigos, que luta. O Faust escapou por um tris da derrota, mostrando aí toda a resiliência, né? Muito bem, meus amigos, e para finalizar o vídeo, bora jogar uma partidinha aqui no chess.com. Vamos lá, vamos nessa. Vamos ver quem aparece aqui jogando. Vamos por uma 10 minutinhos, uma partida rápida, mas nem... ela é rápida, né? Chama-se partida rápida até 21 minutos, né? Berzilius, jogador forte italiano. Bora lá. Ele tá analisando meu perfil. Ele achou que é idôneo, decidiu jogar. É isso, hoje em dia a gente faz isso, né? Gasta ali uns 15 segundos, dá uma vasculhada rápida no perfil e... Porque tem muita coisa estranha rolando por aí, né? Então, é por isso que a gente faz essa vasculhada aí. Bom, aqui eu já tomei de dama algumas vezes e ficou difícil de jogar. O que aconteceu? Deixa eu ver. Eu acho que tem que tomar de dama aqui, né? Mas eu me lembro que eu tive problemas. Eu acho que tomar de peão é o recomendável ali. Ele tem um centro forte aqui, né? Existe um centro forte aqui. C5.
Dama D8 para depois jogar C5. Eu tenho que trazer o cavalo, né? Eu tenho que reforçar essa casa, conceitualmente falando, para poder jogar o C5. Então talvez B6 aqui. Mas o meu rei ainda tá complicado aqui, né? Também é possível jogar dessa maneira, mas eu vou ter um problema forte nas casas escuras. Esse momento aqui é importante de você gastar um tempo aqui para definir o que você vai jogar nos próximos lances, né? Eu vou jogar esse que é seguro. Volto a dama, passo o bispo e faço o roque. E aí depois eu preparo para jogar lá. Eu posso passar o cavalo para cá, entendeu? É isso. Tem que proteger o rei aqui. E passar o cavalo para trazer um defensor pro meu rei, que logo mais ele tá começando a sofrer ataques, né? Ainda mais se ele quiser agora ele pode jogar um H4, mas aí é muita loucura. Mas pode. Então aqui o importante, antes de jogar um C5 aqui, a gente segurar bem essa casa de D5. Ele pode jogar D5 agora, inclusive, se ele quiser. Aqui a gente passou o cavalo. E provavelmente ele vai jogar esse ou esse. Os dois evitam o lance C5 ou dificultam. Ok. E agora esse, né? Eu gosto muito desse. Porque o meu bispo... Olha, que eu... Putz. Acredito. Eu vou abandonar, né? Muito bem, meus amigos. Ele esperou a hora certa, né? Ele sabia que eu ia jogar isso. Agora eu vou jogar aqui. Esse lance aqui vai atacar lá, né? E vai ameaçar o mate. Daí aqui eu já posso abandonar. Uau, essa foi rápida. É um erro, né? É um erro, acabou aqui nesse nível. Olhou pro lado, o pé tá na cara, né? Acabou, você tá no chão. Muito bem, meus amigos. Aqui o erro foi esse. O que eu tinha que ter jogado aqui no lugar de B6, né? Aqui essa foi rápida, 14 lances. Aqui já tá difícil. Vamos ver qual foi minha má decisão aqui na abertura. Dama D8. Essa posição aqui era crítica. Era muito importante jogar da maneira correta aqui. C5 direto ou E5. Eu pensei tanto nesse E5. Acho que é bom saber, né? Próxima vez eu já tenho esse registro. Deixa eu ver se tem lance teórico aqui. E5 é o lance mais jogado, com uma boa perspectiva para as pretas, né? Uma boa perspectiva. 50%, 60% que não perde, né? Jogando isso. Em 60% das partidas não perde. Vamos ver um pouquinho mais aqui. Cavalo F3. Não se desespera para tomar. Segue o desenvolvimento. E se ele vier com bispo G5, tá em casa também, né? Dama G6, mantém o contato. O peão central não tá exatamente caindo, porque o cavalo tá sobrecarregado, né? Mas aqui tem que ter a frieza de jogar um cavalo B8. Provavelmente vai colocar o cavalo aqui em C5. Vamos ver qual vai ser o plano. Vai para uma abertura bem ardida, né? Aqui tem que achar esse C4. Isso é estranho. Essa linha aqui já tá um pouco meio... Não, essa linha tá meio mentirosa. Ninguém ia jogar bispo D3 aqui. Provavelmente H4. Essa é menos mentira. Aí H6, H5, beleza. Aí tem que jogar um dama A6. Tem outro? Menos bizarro. Dama A6 é um pouco bizarro. Tem que estudar isso aqui. Tem que estudar isso aqui com calma. Acho que dama D6 mais natural, né? Aí bispo E3. Aí C5 tá ameaçado. Eu não jogaria cavalo A6 aqui, nem cavalo D7. Depois eu acho que eu jogaria B6. Tá errado de novo? Tá errado de novo, tá levando C5. Cara, a importância de estudar, né? Porque são lances naturais que são ruins. Tipo o B6 é um lance horroroso. Já toma pressão de novo. Você vê como... Que abertura maldita. Eu não quero mais jogar isso aqui. Nunca mais vou jogar essa abertura. Porque tem que ficar achando lance de corda bamba a partida inteira. Tomei uma surra. Eu nunca mais vou jogar. O que eu tenho que jogar diferente? Eu vou jogar C5 contra C4. Pronto. Tá bom, meus amigos. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!